noite, Jana. Tudo bem? Seja bem-vinda a essa live. Vamos aguardar o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Laodiceia, seja bem-vinda. Cláudio, meu amigo, seja bem-vindo também. Fazia um tempo que eu não fazia live, né? Ultimamente, com a vida corrida, a gente às vezes não consegue parar para se organizar, né? Mas hoje eu decidi fazer aí esse encontro, poder reativar aí as minhas lives, conversar um pouquinho sobre assuntos espirituais, falar um pouquinho sobre a masculinidade, que é um assunto que eu tenho estudado bastante, tem chamado muito a minha atenção, né? Então, eu fico feliz de poder ter esse momento aqui com vocês. Essa live também vai ficar gravada, então você vai ter aí a oportunidade de posteriormente também assistir ou compartilhar com outra pessoa também, né? E assim a gente pode fomentando, né, o trabalho com homens, tá? O trabalho com homens é um trabalho desafiador e necessário nos dias atuais, né? Então, quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho erguido essa bandeira aí da masculinidade, na formação de homens, homens bíblicos, homens espirituais, porque eu entendo que essa é, sem dúvida nenhuma, a maior das necessidades do mundo atual. E se nós pudéssemos realmente ter em cada lar, em cada família, um homem bíblico, um homem espiritual que estivesse conduzindo o seu lar, amando a sua esposa, cuidando dos seus filhos, né? Sem dúvida nenhuma isso faria uma grande diferença para a sociedade, tá? Amigos, eu quero começar essa live fazendo uma oração, conduzindo uma oração aqui. Peço que assim, aonde você estiver, mantenha uma atitude de reverência e nós vamos falar com o Senhor, convidá-lo para estar conosco aqui. Querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos nessa plataforma que nos permite alcançar as casas das pessoas. Obrigado, Senhor. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre um tema que tem trazido grande preocupação para a igreja, grande preocupação para as famílias, e diz respeito ao homem e à desconstrução da masculinidade bíblica. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqui ao estudarmos esse assunto, que o Senhor nos dê discernimento espiritual para entendermos o que aqui vamos falar. Nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vi que a Paulinha entrou aqui. Obrigado, Paulinha, seja bem-vinda. A Ayrton também, sejam bem-vindos. Lauro José, seja bem-vindo aqui também a esse encontro. Antes de nós começarmos, eu queria indicar alguns livros aqui. Eu sempre tenho nas minhas lives indicado livros, e principalmente livros com a temática do homem, né? Eu iniciei hoje a leitura desse livro aqui, ó, Homens Mais Parecidos com Jesus. É um livro, é um guia de estudos sobre o caráter e a conduta de homens que seguem o único homem nota 10. Tá aqui então a indicação, se você quiser de repente aí adquirir, ótima leitura, livro maravilhoso, comecei a ler hoje ele. Tá? Esse aqui eu já li, lindo, maravilhoso, A Resolução de Todo Homem, é um livro que é maravilhoso também, muita informação importante para nós homens. Esse aqui também maravilhoso, da mesma editora desse Mais Parecidos com Jesus, Agnus, Um Homem Segundo o Coração de Deus. Tá? Aí vai falar um pouquinho aí sobre Davi, sobre a masculinidade, né? Usando aí um pouquinho a história de Davi.
Vi que meu amigo Douglas Herman, meu colega de contabilidade no IACS. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado por estar aqui, meu amigão. E esse livro aqui, ó, Homens de Verdade. Esse eu acabei semana passada. Maravilhoso, tá? O Chamado de Deus para a Masculinidade. Um livro que eu indico também aí, um material muito bom. Gente, não tem o que fazer, a gente tem que estudar, né? É leitura, é buscar, né? Nós temos aí bons livros, bons materiais que vão complementar o seu estudo da palavra de Deus para o seu crescimento como homem, né? Então você que está buscando aí conhecer um pouquinho mais sobre masculinidade bíblica, sobre o sacerdócio no lar, sobre como ser um esposo e um pai segundo a vontade de Deus, né? Então estude, tá? Busque estudar a palavra de Deus, isso é importantíssimo, tá? Gente, o tema de hoje é um tema que tem chamado muito a minha atenção, porque ele está muito em voga aí nas mídias, né? E quando eu comecei a estudar e pesquisar sobre esse tema, né, me chamou muita atenção a quantidade de holofote que se dá para a desconstrução da masculinidade. Então, se você pesquisar aí desconstrução da masculinidade, você vai encontrar diversos autores. A mídia abre um espaço tremendo, né, para que se fale, para que se exalte a desconstrução da masculinidade. Então, esse é um tema que está em alta aí na sociedade. As mídias, os filmes, né, as séries, o meio acadêmico, né, todos eles estão falando, estão comentando sobre a desconstrução. E pesquisando mais sobre o tema, sobre o assunto, eu busquei entender um pouquinho como essa desconstrução ela está alcançando, né, níveis preocupantes e, obviamente, afetando famílias, a sociedade, a igreja, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, tá? Então, eu vou tentar responder aqui, obviamente, pelo menos 4 questões para que a gente possa aqui conversar e refletir, tá? Primeiro, quem está por trás da desconstrução do homem? A quem interessa desconstruir a masculinidade? Será que há interesses espúrios por trás, né, dessa desconstrução? Vamos conversar sobre isso, né? Quais os motivos que têm levado a essa desconstrução? Por que essa desconstrução de fato está acontecendo? Né? Quais são os motivos que estão levando a essa desconstrução? Mais uma questão que nós vamos conversar: por que o inimigo investe tanto na desconstrução do homem? Falando agora do mundo espiritual, né? Por que o inimigo investe tanto na desconstrução de um homem, né? Quais as consequências dessa desconstrução para as famílias e para a sociedade? Então nós temos aqui inúmeras consequências das quais nós vamos comentar aqui. E por fim, como vencer essa desconstrução? Tá? Então nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. Deixa eu só dar um oizinho aqui para o meu amigo Éder, que entrou aqui. A Vânia, seja bem-vinda. Eu vi que o André, grandão, seja bem-vindo, André. Legal que você está aqui. Professora Gessi, minha professora de Geografia no IACS. Seja bem-vinda, professora. Meu amigo Gilson. Olha aqui, rapaz, até o meu antigo diretor, pastor Orling. Seja bem-vindo, meu pastor. Seja bem-vindo. Gilson, legal te ver, amigão. Seja bem-vindo aqui. Gente, vocês podem participar aqui, tá? A ideia é que vocês vão
participando com comentários. Na medida do possível, eu vou lendo esses comentários. Mas vamos conversar sobre esse assunto? Vamos trocar uma ideia aqui para que a gente possa crescer, né? Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Muito bem. Eu quero iniciar a minha fala sobre a desconstrução, falando um pouquinho sobre a quem interessa a desconstrução. A primeira questão é: quem está por trás dessa desconstrução? Me fala aí, na sua opinião, quem que está por trás da desconstrução do homem? Será que quem está por trás são as feministas? É a mídia? É o campo ideológico da esquerda ou da direita? Eu creio que mais da esquerda, né? Será o progressismo? Quem está por trás? A Janaína já foi na lata, né? Satanás. Você está certa, Janaína. Por trás de toda essa gama de esquemas aqui, né? Feminismo, mídia, progressismo. Por trás de todo esse consórcio existe no mundo espiritual alguém que está por trás dessa desconstrução, que é o próprio inimigo, Satanás. Sim, ele é quem está por trás de toda essa desconstrução. E ele, obviamente, vai se utilizar de todas as suas ferramentas, né? E hoje nós estamos vivendo numa geração onde há um consórcio, onde há um grupo, né, que busca fazer essa desconstrução e se utiliza dessa desconstrução, né, usando argumentos, né, como o mundo é um mundo machista, a masculinidade é uma masculinidade tóxica, os homens são opressores, o mundo ele é um mundo opressor, né? Existe a cultura do patriarcado, então a sociedade ela começa a reverberar essas ideias que obviamente estão acompanhadas de ideologias, né? Ideologias que estão aí sendo disseminadas, principalmente dentro da academia, né? Dentro do meio acadêmico. Então nós estamos vendo essa desconstrução orquestrada, né? E ela vem de todos os lados. Então, eu até brinco, falo com alguns homens, dizendo que hoje você quase precisa pedir desculpas por ser um homem bíblico, um homem de família, um homem que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, que protege o seu lar. Aí você tem que pedir desculpa, né? E pesquisando mais sobre o assunto, eu descobri que há inclusive muitos cursos para desconstruir um homem. E fiquei assim abismado de ver classes cheias de homens reunidos para serem desconstruídos. É assustador, né? Isso realmente é assustador. Então, nós precisamos entender que por trás de toda essa agenda de desconstrução existe um inimigo, o inimigo das nossas almas, que é o inimigo, que é Satanás, que é o diabo, que é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então, Satanás é de fato aquele que está por trás de toda essa agenda. E ele está trabalhando. E ele está trabalhando muito para que isso ocorra, como de fato a gente tem visto, né? E aí, diante desse cenário, eu faço o seguinte questionamento: quais são os motivos? E aí eu quero refletir aqui com vocês. Quais são os motivos que têm levado a essa desconstrução? Como que Satanás tem trabalhado para desconstruir a masculinidade bíblica? E eu ressalto aqui que a desconstrução que tem ocorrido é da masculinidade bíblica e não da masculinidade em si. Tá? No fundo, o grande objetivo é destruir a masculinidade bíblica.
Por quê? Porque por trás da masculinidade bíblica está o conceito de família, que no fundo está sendo destruído, né, em muitos lugares. Então, obviamente que o grande objetivo é, como a Janaína bem colocou aqui, desintegrar as famílias. É isso mesmo, Janaína. A desintegração das famílias. Então, eu quero refletir com vocês sobre alguns motivos que têm levado a essa desconstrução. O que tem levado a essa desconstrução? E eu anotei alguns motivos aqui. Primeiro, os homens deixaram de se submeter a Deus. Amigos e amigas, quem está aqui me assistindo, ouça o que eu vou dizer. Um homem sem Deus, ele é capaz de cometer muitas loucuras. Um homem sem Deus, ele não vai conseguir guardar por muito tempo a sua raiva, o seu instinto, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Então, a nossa natureza é essa, é inclinada para o mal. Então, sem Deus, nós somos egoístas. Sem Deus, nós somos maus, nós somos avarentos, nós somos orgulhosos. Nós somos pessoas ruins, certo? Então, o primeiro e grande motivo pelos quais nós estamos vendo essa desconstrução na vida de muitos homens é porque esses homens estão deixando de se submeter a Deus. Porque uma vez que você se submete a Deus, você entende qual é o seu papel. Porque você se submetendo a Deus, você vai entender que Deus te deu uma missão. A missão que Deus nos deu como homens é de liderança. Então nós temos o papel de liderança, né? Temos o propósito de proteger e prover para os nossos lares. Então, quando nós deixamos de nos submeter a Deus, deixamos de buscar a Deus, nós estamos automaticamente nos desconstruindo como homens bíblicos. Então, um homem que não busca Deus, que não conhece a Deus, é um homem que fatalmente vai ser desconstruído, biblicamente falando. Ok? Mais um motivo aqui. Muitos homens usam ou usaram seu domínio com tirania. Então nós temos e vivemos numa época, há alguns anos, algumas décadas atrás, em que muitos de nós homens éramos vistos como seres tiranos. E por séculos nós vivemos nessa tirania, onde as mulheres não tinham não eram respeitadas, não eram protegidas. Muitas delas eram simplesmente usadas. Então, muitos homens acabaram usando o seu domínio com tirania. E uma vez que você é um homem tirano, você já está sendo desconstruído com a masculinidade bíblica. Você não está exercendo a masculinidade bíblica, uma vez que você exerce domínio com tirania. Tá? Então, esse foi um período da história que, inclusive, esse período da história foi um período que acabou trazendo em voga essa ideia da desconstrução da masculinidade. Ali, a partir dos anos 60, por exemplo, nós vimos muitas mulheres se reunindo, e aí o feminismo começou a nascer daí, dessa insatisfação, dessa tirania que muitas delas sofriam. Então, daí nasce o feminismo, com a ideia de igualdade de gênero, igualdade de direitos e uma série de outras questões, como a desconstrução da masculinidade, que eles dizem ser a masculinidade tóxica. Tá? Então nós vemos essa desconstrução, ela está acontecendo, mas ela já começou ali já na década de 60 de uma maneira mais forte. Tá? Então, mais um motivo aqui, os homens abriram mão da sua posição de liderança por conveniência. Presta atenção nisso aqui. Tem muitos homens
com essa ideia da desconstrução, eles estão simplesmente abrindo mão do seu papel de liderança, porque para muitos deles isso é conveniente. Então, o camarada ele acaba delegando a função de liderança. Muitos homens hoje têm delegado a sua função de liderança para a sua esposa. E aí o que ele faz? Ele começa a fazer outras coisas. Sobra tempo, né? Como a Janaína bem colocou aqui, a liderança exige responsabilidade. É isso mesmo, Jana. Liderança exige responsabilidade, exige tempo. Você tem que assumir esse papel. Então, muitos homens desconstruídos começaram a abrir mão do seu papel de liderança para que ele pudesse fazer o quê? Para que ele pudesse fazer outras coisas. Para que isso não ficasse... Porque acaba sendo um peso, né? A responsabilidade de conduzir, de guiar, de mostrar o caminho. São papéis que foram colocados na mão de um homem. E aí o que esse homem faz? Ele fala assim, olha, pega aqui você, esposa, esse papel de liderança, porque eu vou fazer umas coisinhas ali. Aí quando você vê esse homem que joga futebol, vôlei, basquete, por aí vai, 2, 3, 4 vezes na semana, ele está delegando a função dele, né? Esse homem que passa dia e noite trabalhando, correndo para conquistar, mas negligenciando o seu lar, a liderança do seu lar. Você está negligenciando o seu papel como líder, você está exercendo essa desconstrução, né? Então, vai prestando atenção aí, né? Aí, o que acontece nessa questão da desconstrução? Muitas mulheres começaram a ocupar esse papel vago, essa cadeira aqui que foi vaga pelo homem, de liderança. Muitas mulheres começaram a ocupar esse papel. Seja por pretensão, tem mulheres que querem esse papel, desejam esse papel, e outras por necessidade. Afinal de contas, alguém tem que dirigir esse carro, chamado família. Mas sabe o que é desafiador? É você pensar que Deus colocou na mão do homem. Deus colocou o homem sentado no volante. A sua esposa foi colocada ao lado. Você já tentou dirigir um carro sentado no banco do carona? O que vai acontecer se você dirigir o carro sentado no banco do carona? O máximo que você vai fazer é tentar permanecer com o carro na estrada, mas você não tem acesso ao freio, ao acelerador, você não vai conseguir trocar de marcha. Você está entendendo como a desconstrução do homem está empurrando as mulheres para esse papel? E aí, nós temos visto aí muitas mulheres exercendo esse papel, e eu como terapeuta e atendo muitas pessoas, principalmente homens, mas atendo mulheres também, e muitas dessas mulheres me dizem assim, Atilibre, eu tô cansada, eu tô realmente muito cansada, porque eu tenho que puxar culto, eu tenho que chamar para a igreja, eu tenho que disciplinar os filhos, eu tenho que cuidar da casa, muitas têm que cuidar das finanças de casa. E aí, essa mulher, ela não aguenta, né? Então, eu vejo que essa desconstrução da masculinidade está empurrando muitas mulheres para esse papel mesmo contra a sua vontade, né? Mas o motivo que tem levado a essa desconstrução: homens deixaram de formar novos homens. Presta atenção. Homens deixaram de formar novos homens. Os meninos perderam a referência. Gente, isso aqui não é verdade? Homens deixaram de formar novos homens. E eu já disse aqui algumas vezes em lives que só existe uma forma de se formar um homem. Um homem é formado
por meio de outro homem. Outro homem. Ah, Tilibre, mas eu sou sozinha e eu estou criando o meu filho. Ok, você vai criar o seu filho. Mas ele invariavelmente vai olhar para outros homens. Ele vai observar outros homens. Ele vai buscar referência em outro homem. E essa referência, aonde estão? Aonde está essa referência de homem para os meninos? Homens desconstruídos não são capazes de ser referência para outros homens. Ou, quando são referências, se tornam referências negativas, incompletas. Acabam, ao invés de formar um novo homem, acabam deformando esse homem. Então, esse menino que cresce ao lado de um homem desconstruído, esse menino ele cresce sem a referência. E aí o que ele faz? Ele vai atrás de uma referência. E geralmente as referências que esses meninos encontram são referências negativas. Na rua, na escola, ou com ídolos do esporte, da televisão, da música. É isso que está acontecendo. Homens desconstruídos deixam de formar outros homens, novos homens, né? E aí mais um motivo aqui, que esse realmente é algo que está muito comum aí, né? Que é a ideologia de gênero, feminismo e a mídia. Então veja, é aquilo que eu falei no início. Existe uma agenda trabalhando, né, para desconstruir o homem. Há uma agenda. E ela não é fraca. Olhe para todos os lados e você vai encontrar essa desconstrução. Filmes, músicas, séries, influenciadores digitais, artistas. Né? Toda essa agenda está destruindo a masculinidade bíblica. Né? Minha amiga Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Ela colocou aqui, né? A menina busca na mãe a referência, de fato. Mas eu até digo, Cláudia, inclusive o menino busca... Ah, sim, o menino, né? O menino busca na mãe a referência, sim. Ele pode até buscar na mãe, Cláudia. Mas eu entendo que, por mais que ele busque referência na mãe, ele ainda vai procurar, buscar, de algum lugar, ele vai tentar tirar referências masculinas. A pergunta é, ele vai encontrar boas referências? Ele vai se formar como um homem de fato? E sem dúvida, Cláudia, há um prejuízo. Por quê? Porque uma mulher, por mais incrível que essa mulher possa ser, e as nossas mamães estão aí, são abençoadoras, né? Fazem o seu papel, um papel imprescindível, né? Mas veja, uma mulher não é capaz de substituir a figura paterna. Uma mulher não é capaz de substituir a figura paterna. Então, essa ideia de que eu sou mãe solo, eu sou pai e mãe, não. Você não é pai e mãe. Você é mãe. Você é mãe. O pai é o pai. O pai é uma figura masculina. Não coloque essa ideia de que você pode substituir o papel de um homem. Você não pode. Por isso a importância, como é importante uma mulher fazer uma boa escolha. Aí a gente vai voltando, né? E aí aqui, ó, um homem desconstruído, ele também não é referência para uma menina. E quando essa menina vai buscar um homem, qual é a referência que ela tem? É a referência desse homem desconstruído, desse homem que não é bíblico, desse homem que não é espiritual. Porque as nossas filhas, elas não vão buscar homens muito diferentes
dos seus pais. Então, parece que há uma desconstrução, e essa desconstrução ela causa prejuízo não apenas para meninos, mas para meninas. E isso interfere em futuros casamentos, em futuras famílias. Porque um homem desconstruído, ele não é capaz de se tornar referência nem para o menino, nem para a menina. Quando o menino olha para o pai, ele vê no pai o modelo do homem que ele vai se tornar. E quando uma menina olha para o seu pai, ela vê um modelo de homem com quem ela vai se casar. Olha o tamanho da minha responsabilidade, da sua responsabilidade como homem. Como nós precisamos buscar sermos homens bíblicos. Então nós vimos aqui algumas questões que envolvem o porquê dessa desconstrução, como essa desconstrução está acontecendo, né? E eu quero trazer aqui mais uma questão para nós discutirmos, é falarmos um pouquinho, e nós já estávamos aqui conversando, sobre as consequências dessa desconstrução. O que acontece com a desconstrução? Quais são os malefícios, os prejuízos? E eu já digo para vocês, gente, não é à toa que Ellen White, quando ela escreve sobre o homem, ela diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens. Homens. Deus, lá em Ezequiel 22:30, falando para Ezequiel, diz: busquei dentre eles, dentre o povo, um homem. Um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. E aí a constatação de Deus: porém, não encontrei esse homem. Quais são as consequências de um mundo onde homens vão perdendo essa referência de masculinidade, vão deixando de ser homens? E quando eu digo aqui homens, eu estou falando de homens bíblicos, certo? Que fique claro aqui. Eu estou falando de homens bíblicos. Quais são as consequências da ausência de homens bíblicos em uma casa? Vamos refletir aqui. Então, primeiro, esse homem deixa sua posição de liderança espiritual e emocional, deixando a sua família vulnerável. Você já parou para estudar na Bíblia sobre o grupo mais vulnerável que existe na Bíblia? Sabe qual é o grupo de pessoas mais vulnerável na Bíblia? Se alguém souber, escreve aí nos comentários. Qual é o grupo de pessoas mais vulnerável ou mais vulneráveis que são descritos na Bíblia? Sabe quem são? Viúvas e órfãos. Viúvas e órfãos. Sabe o que viúvas e órfãos têm em comum? A ausência de um homem. A ausência de um homem. E quando eu estou falando eu volto a frisar aqui, a ausência não é só a ausência, não ter um homem na família. Eu estou falando a ausência de um homem bíblico, porque tem muito homem que está dentro de casa, tem muito homem que está dentro do seu lar, mas ele é ausente espiritualmente, aqui, deixou a posição de liderança. Ele é ausente na liderança espiritual e emocional. Quais são as consequências disso? Vulnerabilidade, famílias vulneráveis, completamente vulneráveis aos ataques do inimigo, emocionalmente destruídos. Então nós estamos falando de uma sociedade de homens desconstruídos que estão deixando de ser homens líderes, né? Estão deixando a liderança espiritual e emocional. E como consequência, estão deixando as suas famílias vulneráveis. Esposas ficam sobrecarregadas tentando assumir papéis que não são dela. É o que eu estava falando aqui, né? Olha, lá em Mateus, no capítulo 9, verso 36,
Esse texto diz que Jesus olha para as multidões e ele se compadece das multidões. A gente estudou na lição aí alguns dias atrás e diz que ele se compadece dessa multidão porque elas estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que acontece numa casa onde não tem pastor, onde não tem liderança? Acontece exatamente isso. As esposas e os filhos ficam aflitos, ausência de segurança emocional, e exaustos. Ficam exaustos. É por isso que nós estamos vendo tantas mulheres dizendo: eu estou cansada, eu não aguento mais. Seria muito mais fácil, comenta aqui, mulheres, não seria muito mais fácil, não é muito mais fácil quando você tem a liderança, quando você participa dessa liderança sendo uma ajudadora e não assumindo um papel que Deus jamais colocou sobre os seus ombros? Mas infelizmente o que nós estamos vendo hoje é uma sociedade onde as mulheres acabam tendo que assumir esses papéis pela negligência de um homem. É isso que está acontecendo. Então, como consequência dessa desconstrução, mulheres estão sendo sobrecarregadas, exercendo função que não é dela, né? Olha aqui mais uma consequência. Filhos estão deixando de receber identidade, propósito e destino. Papais, não se esqueçam. É você, papai, é você, homem, que coloca no coração dos seus filhos identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Identidade. Da onde eu vim? Quem sou eu? Propósito. O que eu vou ser da minha vida? Como que vai ser a minha família? Eu vou ser feliz? Propósito, né? O que você vai ser? E destino. Para onde eu vou? Para onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Todas essas questões, elas são colocadas no coração de meninos e meninas através do pai, através da figura masculina. E aí eu digo, somente homens bíblicos são capazes, somente homens bíblicos são capazes de colocar identidade, propósito e destino no coração dos seus filhos. Como nós precisamos exercer esse papel na vida dos nossos filhos, colocando no coração deles. E o que mais nós temos visto por aí são pessoas perdidas. Homens e mulheres de 30, 40 anos que ainda não encontraram propósito na vida. Começa emprego, sai do emprego, começa a faculdade, sai da faculdade, começa negócio, termina negócio, começa relacionamento, termina relacionamento. Não tem destino, não tem propósito. Estão por aí perdidas, não sabem de onde vieram, se elas de fato foram amadas, se elas foram desejadas, causando aí rupturas emocionais. É o que tem acontecido na vida de muitas pessoas ausentes de homens bíblicos por conta dessa desconstrução. Como eu coloquei já aqui, né? Meninos perdem a referência, porque os meninos olham para um pai, olham para a figura masculina. E essa figura masculina é a referência dele. E quando ele olha para essa figura masculina, ele diz: um dia eu vou ser como meu pai. Um dia eu quero dirigir como meu pai. Eu quero lidar com os problemas da maneira como meu pai lida. Um dia eu quero ter filhos. Um dia eu quero ser esposo. Um dia eu quero conduzir a minha casa da maneira como o meu pai conduz. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E aí meninas olham para o pai. Meninas olham para o pai. E nesse homem ela encontra o seu modelo de esposo.
Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Nós somos referência, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas. E essa referência e essa influência vai ter interferência direta nos futuros casamentos, né? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Vi que o Cláudio colocou aqui, né? Deveríamos compartilhar as responsabilidades entre o homem e a mulher. Sem dúvida, Cláudio. Sem dúvida. Isso aqui é real. Cada um precisa assumir as suas responsabilidades. Eu sinto apenas, Cláudio, que infelizmente há mais homens negligenciando o seu papel do que mulheres. Infelizmente, né? Eu creio que há mais homens hoje negligenciando o seu papel enquanto esposo e pai do que mulheres. Mas você tem toda a razão. Nós precisamos, com certeza, termos o senso da responsabilidade dividido, né? A Cláudia colocou, a palavra precisa estar no centro. É isso, Cláudia. Precisamos estudar a palavra de Deus. A palavra é a nossa regra. A palavra é o modelo a ser seguido. Homens bíblicos só podem se tornar homens bíblicos conhecendo a palavra. Como eu disse aqui no início, se nós não buscarmos a Deus, não nos submetermos a Deus, nós por nós mesmos não seremos capazes. Por quê? Porque naturalmente nós somos maus. Sem Deus não há nada de bom em mim. Sem Deus eu sou mau, sou violento, eu não tenho nada de bom. Então, todas as qualidades de um homem bíblico, elas estão centradas em Jesus Cristo, que é o homem referência, é o modelo a ser seguido por cada um de nós, né? A Rosicler colocou, né? Eles não querem ter responsabilidade. É o que eu comentei aqui. Muitos homens acabam não querendo mais ter essa responsabilidade, né? Cláudio colocou esses tipos de homem que não querem responsabilidade, não são homens bíblicos. Exatamente. Não são homens bíblicos, né? Sem dúvida nenhuma. A Rosicler perguntou se vai ser gravado. Sim, será gravado, tá? O vídeo vai ficar depois gravado aqui pra gente. Gente, nós estamos quase chegando aqui na ideia final do que nós estamos conversando. Eu falei agora um pouquinho sobre as consequências dessa desconstrução, e são realmente catastróficas, né? Aí eu pergunto, algo para refletirmos, né? Por que o diabo investe tanto na desconstrução do homem? Por que o diabo está batendo tanto nessa tecla? Depois de tudo que nós já conversamos aqui, parece óbvio, né? Parece claro, né? Mas eu quero ler um texto que é bem conhecido para quem já estudou sobre masculinidade bíblica comigo. É o texto de Marcos 3:27. Então eu vou pegar aqui na Bíblia, Marcos, capítulo 3, verso 27. Esse é um verso que me chama muita atenção e há uma ideia por trás desse texto que me chama muita atenção. Marcos 3:27 diz assim, ó: Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Vocês entenderam? Há uma verdade aqui nesse texto. Ninguém pode entrar na casa do valente. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrar-lhe. Só então lhe saqueará a casa. Então veja, você, homem, você é esse valente. Você, homem, é a fronteira entre o diabo e a sua família. Você é a fronteira. É claro que no fim, cada um de nós, nossos filhos, nossos cônjuges, eles terão direito de escolher. E pode ser que um homem bíblico que
que faça tudo certinho, ainda assim acabe passando por dificuldade com seus filhos, com o seu casamento. Gente, eu estou falando aqui de um princípio bíblico. E o princípio é, quando um homem bíblico se levanta, ele é a fronteira entre o diabo e a sua casa. Então o diabo, ele obviamente que ele vai tentar entrar na casa de todas as pessoas, porque o grande objetivo dele é matar, roubar e destruir. Lembra do primeiro texto do livro Lar Adventista? O que diz lá? Sociedade, igreja e nação, né? O lar é o coração da sociedade, da igreja e da nação. E Satanás, ele é um atirador de elite. E o grande objetivo do inimigo é destruir quem? Sociedade, igreja e nação. Se o diabo quer destruir sociedade, igreja e nação, aonde que ele vai atirar? Me diga. Ele vai atirar no pé? Ele vai atirar na perna? Você acha que o diabo está preocupado em atirar no pé e na perna? Não. Aonde que ele quer atirar? O diabo quer atirar no coração. Ele quer matar. Ele quer gastar pouca bala. É um tiro só. E aí eu te pergunto, você sabe se a família é o coração da sociedade, da igreja e da nação? Aonde está o coração de uma família? O coração de uma família está no homem. É centralizado no homem. Ellen White diz que todos os membros da família se centralizam no homem. Ele é o sacerdote, ele é o representante, ele é o cabeça, ele é o líder, ele é aquele que domina aquele território. Então, quando homens bíblicos se tornam desconstruídos, deixam de ser ou nunca se tornaram homens bíblicos, a sua família fica completamente vulnerável. E Satanás, ele sabe disso. Então por que ele quer desconstruir? Porque para ele entrar na sua casa, ele tem que amarrar o valente. E quem é o valente? É o homem. E Satanás está amarrando os homens de muitas formas. São vícios. Há homens, aos milhares, dentro das nossas igrejas, viciados em pornografia. Gente, um homem viciado em pornografia, escuta o que eu vou dizer aqui para você. Um homem viciado em pornografia, ele não abre uma brecha. Ele convida o inimigo, ele convida o diabo para entrar na sua casa. E ele autoriza os demônios a caçarem os seus filhos. É exatamente isso que acontece com homens que buscam a pornografia. Eles permitem que o diabo entre na sua casa e caçem os seus filhos. Como que um homem envolvido em pornografia pode dormir tranquilo? Tilibre, mas se eu estou falando aqui com algum homem que está enfrentando esse problema, eu já te digo, meu amigo, entenda que não é só uma questão de saúde, é uma questão espiritual. É muito mais grave do que você imagina. Se afaste. Busque tratamento, busque ajuda. Mas não fique onde você está. Pelo sangue de Jesus há poder para vencer todo pecado. Há poder para vencer toda tendência herdada ou adquirida. Mas você tem que buscar, você tem que querer. Então Satanás, por que ele quer desconstruir o homem? Porque quando ele desconstrói o homem, é como se ele estivesse amarrando esse homem. E isso dá a ele liberdade para entrar na casa desse valente e assaltar os seus bens.
Mais um motivo. E eu já estou indo aqui para o final do nosso encontro. Satanás sabe que um homem bíblico é a maior de todas as ameaças ao seu reino. Você sabia disso? Você sabia, homem, que quando você se levanta para cuidar da sua casa, para interceder pela sua família, quando você se torna o primeiro a se levantar e orar, o último a ir deitar e orar, quando você clama a Deus pelo seu lar, sabe o que acontece? Você se torna uma ameaça para o reino de Satanás. Porque Satanás, ele não está preocupado se vocês estão indo na igreja, se vocês estão cantando, se você está entregando o seu dízimo. Ele se importa pouco com isso. Sabe quando ele começa a coçar a cabeça e se preocupar? Quando ele vê um homem caído de joelhos, clamando por misericórdia, clamando por perdão, clamando por graça. Aí ele se preocupa. Porque aí ele começa a ver que Deus começa a trabalhar. É o poder da onipotência junto com o clamor humano. A junção da onipotência com o clamor do ser humano é um poder invencível para o diabo. Invencível. Amigos, quais são as lutas que você está enfrentando aí na sua casa? Você já parou para pensar se de alguma forma você não está sendo ou não foi desconstruído como homem? Já parou para pensar se daqui a pouco você não está sendo enganado, né? Enganado pela mídia, enganado pela sociedade? A Bíblia diz que esse mundo, ele jaz no maligno. Aonde está a nossa segurança? A Cláudia colocou aqui, eu vou repetir. A minha segurança está aqui, ó. É na palavra, na Bíblia. A Rosicler fez uma pergunta bem interessante. E o que fazer se não tem esse homem em casa? Rosicler, muitas mulheres estão passando por isso. E eu conheço algumas das mulheres que entraram aqui. Eu sei que enfrentam esse dilema, enfrentam essa dor, esse sofrimento. O que você pode fazer? Orar, interceder, clamar de forma cotidiana. Você pode ganhar o seu esposo para Cristo. Como diz lá em 1 Pedro capítulo 3, ganhe o seu esposo sem palavras. Você não precisa falar. Comece a viver o evangelho. Você, mulher, que tem um homem que não é crente, que não é um homem bíblico, converse. Tenha um diálogo franco com seu esposo. Diga a ele, fale das suas preocupações. Diga a ele, mostre a ele as consequências que já estão acontecendo no seu lar. Daqui a pouco é um filho que já está se perdendo. Daqui a pouco é o próprio casamento de vocês que já está em ruínas. Diga a ele, fale, olha, se nós não mudarmos, né, eu como mulher e você como homem, a nossa família vai ser destruída. Ore. Então, mulheres, não desistam dos seus esposos. Tem muitas mulheres que têm me procurado. Libre, ajuda o meu marido, ajuda o meu esposo, né? Esse homem, obviamente, que ele precisa enxergar, né? E, infelizmente, eu tenho lidado com muitos homens que eles só enxergam quando eles já perderam a família. Já perderam a casa, já perderam os filhos, já perderam o casamento. Aí ele vai abrir os olhos, aí ele vai ver o que ele perdeu. Então, fica aqui o meu recado para você, homem, que ainda não perdeu a sua casa, que ainda não perdeu a sua família.
mas tem consciência de que não é um homem bíblico. Se você ainda não é um homem bíblico, saiba que você está indo pelo caminho da perdição. E a sua família, muitos deles vão te acompanhar. Vão te acompanhar. Tá? O Vlad colocou que a sociedade secular está tentando desconstruir a figura do homem, influenciando as mulheres cristãs. Nós falamos sobre isso aqui, Vlad. De fato, é isso que está acontecendo. O mundo gira em torno dessa agenda. Tá? E essa agenda está permeando, inclusive, o nosso meio, o meio cristão. Eu falo porque eu prego sobre a masculinidade em muitas igrejas. E as mulheres, as igrejas, os homens de muitas igrejas não estão preparados para ouvir algumas verdades. Tá? Não estão preparados. Então, por exemplo, quando eu vou na igreja pregar sobre Efésios capítulo 5 e eu vou falar sobre a submissão da mulher, fale sobre submissão com uma mulher. Veja na fisionomia dela se ela vai receber essa mensagem com tranquilidade, com serenidade, com alegria. Mas eu entendo. É muito difícil falar de submissão quando nós estamos vendo aí homens como meninos. É difícil submeter a um menino, né? É difícil você se submeter a um homem que não honra a Deus, não honra a família, não assume suas responsabilidades, não assume o seu papel como líder espiritual. Eu sei que é difícil. Aí entra naquilo que a Rose Claire falou, quando não se tem um homem como esse em casa, o que a gente faz? Ore, clame, busque ganhar esse esposo para Jesus, por meio do seu procedimento, cheio de temor, diz lá 1 Pedro capítulo 3. E você vai ganhar o seu esposo, você vai santificar o seu esposo. Amigos, eu queria finalizar esse encontro dando rapidamente aqui o que fazer. O que fazer? Fica essa pergunta no ar, né? O que fazer para mudar essa realidade? Nós precisamos partir para a nossa casa. Homem, olhe para a sua casa. Eu estou vendo muita gente por aí se levantando para resolver os problemas da igreja e deixando de resolver os seus próprios problemas. Deixando de resolver as suas próprias questões. Então, se cada homem parar para cuidar da sua própria casa, dos seus próprios problemas, sem ficar olhando para o lado, sem ficar apontando para A, B, C, não. Olhe para você. Olhe para sua casa, olhe para sua esposa, olhe para os seus filhos. Veja como você pode se tornar um homem bíblico. Estude sobre o assunto. Eu coloquei aqui, eu indiquei aqui. Gente, tem muito livro bom sobre masculinidade bíblica. Homem segundo o coração de Deus, Resolução de todo homem, Homens mais parecidos com Jesus. Eu tenho mais uns 10 desses livros aqui. Tenho lido esse material que a gente precisa buscar na Bíblia. Eu tenho lido a Bíblia com esse olhar, o que Deus está falando para mim como homem. E todos os dias, quem participa aí da Jornada do Valente, né, e participa desse projeto Jornada do Valente, já fica aqui o convite, todos os sábados às 5:30 da manhã, nós nos reunimos como homens. E aí nós participamos aí da Jornada do Valente. E é uma bênção. Nós estudamos ali sobre masculinidade bíblica o ano inteiro. Mas quem participa do grupo, eu tenho colocado todos os dias uma pequena meditação sobre o que Deus fala
ao meu coração no momento em que eu estou estudando a Bíblia. E todos os dias Deus me fala algo sobre a masculinidade bíblica. Todos os dias. Então eu vou dizer para você, todas as vezes que você estudar a Bíblia com esse olhar, o que Deus está falando para mim como homem, Deus vai te revelar uma mensagem, uma verdade. É a palavra de Deus. Nela nós encontramos o parâmetro, né? Ensinem os seus filhos, meninos e meninas, ensine sobre masculinidade bíblica. Mas, obviamente que para ensinar, você tem que viver, tá? Então, estude sobre masculinidade bíblica, coloque em prática na sua vida e, por favor, discipule seus filhos, meninos e meninas, para que eles entendam o que é masculinidade bíblica. Quando a gente fala de masculinidade, a gente não está falando de machismo, autoritarismo. A gente não está falando de um homem violento, um homem musculoso. Aquele estilo que... Nada contra, tá, gente? Mas aquele estilo assim, né? O barbudão, que anda de moto. Não, não, não. Homem bíblico é um homem que sacrifica. É um homem que morre todos os dias pela sua casa. É um intercessor. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso é um homem bíblico. Então você tem que estudar sobre isso. Você tem que buscar os elementos na palavra de Deus sobre esse assunto, né? Então ensinem os seus filhos. É o meu apelo aqui. Ensinem os seus filhos, meninos e meninas. Ensine o menino a ser um homem bíblico. Ensine a menina a entender o que é um homem bíblico, para que quando ela for buscar um homem, quando ela for escolher um homem para se casar, que ela escolha um homem bíblico. E ela vai buscar essa referência onde? É em você. É no homem. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Eu quero fazer um apelo aqui a você também. Ajude outros homens. Se você já tem buscado viver isso, não guarde para você. Ajude outros homens a enxergarem. Tem homens que simplesmente não enxergaram isso ainda, não entenderam o tamanho dessa responsabilidade. Então, ajude outros homens nesse processo. E por fim, e o mais importante de tudo, o apelo que eu faço a você, homem, é: ande com Deus. Ande com Deus. Comunhão com Deus. Quem já estudou comigo aí nas mentorias da Jornada do Valente, sabe que a primeira e mais importante aula da Jornada do Valente é você e Deus. É isso. Enquanto não aprendermos a andar com Deus, não seremos capazes de nos tornarmos homens bíblicos. Porque homens bíblicos seguem um modelo, seguem um padrão. E qual é o padrão para um homem bíblico? Efésios capítulo 5. Lá responde o padrão. Homens, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Tá bom para você? Esse é o padrão. Esse é o patamar onde Deus quer que você esteja. Deus quer que você morra. Morra para você mesmo. Morra para os seus vícios. Morra para os seus maus hábitos. E se entregue a Deus. Ande com Deus. Caminhe com Deus. A ponto de você se tornar um homem parecido com Jesus. Parecido. É isso. Homens que andam com Deus são homens parecidos com Jesus. São homens perfeitos? Não. Nós pecamos, nós caímos. Mas esse homem, o padrão dele não é a queda. A queda é um acidente. Mas ele é regenerado, ele é santificado.
ele é guiado pelo Espírito. Ele tem um coração. Um homem bíblico é um homem que tem o coração na palavra. É um homem que tem o coração entregue. É um homem que morre todos os dias. Mulheres, por que Deus não deu a vocês o ministério da liderança? Por que Deus não colocou sobre vocês a responsabilidade de liderar? Sabe por quê? Porque aquele que lidera é aquele que morre. Mulheres, vocês não foram feitas para morrer. Vocês foram feitas para serem amadas, protegidas, cuidadas, guiadas, pastoreadas. Nós, homens, recebemos a liderança. Para quê? Para morrer. Para morrer. Você entende, homem, que quando Deus colocou sobre os seus ombros o papel de liderar, Ele também te deu o ministério do sacrifício? Você está entendendo o tamanho da sua responsabilidade? Você é um representante de Cristo na sua casa. Então, quando Cristo quer mostrar quem Ele é, o que Ele faz? Ele diz: eu sou o esposo. Há duas atribuições ou duas características que identificam Deus na Bíblia. A primeira é que Ele é um pai. Nós estudamos na lição aí alguns dias atrás, você se lembra? O filho pródigo, o pai da sacada que quando vê o filho longe, sai correndo, abraça e beija. Deus ali é representado como um pai. Deus é o pai perfeito. E Deus aqui em Efésios 5 é representado como esse marido, como esse esposo que ama e que se sacrifica. E aqui está o segredo da vida, gente. E eu finalizo aqui com essa ideia. Maridos amam e se sacrificam. Maridos amam e morrem. Mulheres, ao receberem esse amor e esse sacrifício, voluntariamente elas se submetem e honram esse marido. E aí a junção desse marido que morre, dessa mulher que do que todos os sermões que possam ser pregados. E eu vi aqui que entrou o meu amigo pastor Evandro. E o pastor Evandro, ele é conhecedor da palavra e ele sabe disso. Que o papel dele como pastor é pregar o evangelho. Mas ele sabe que não existe nenhum método evangelístico mais eficaz do que uma família bem ordenada. Então, quando um homem se volta para sua casa, ele está evangelizando o mundo. Então, amigos, o meu apelo a você, homem, busque se tornar um homem bíblico. Afaste-se da desconstrução da masculinidade bíblica. Evite todo e qualquer material que possa evidenciar a desconstrução masculina. Não consuma materiais. Não consuma livros, não consuma filmes, não consuma séries, não consuma conteúdos de pessoas que promovem a desconstrução bíblica, a desconstrução da masculinidade bíblica. É o mínimo que se deve fazer, é evitar essa desconstrução a todo custo, né? E estude. E o meu apelo para você, homem, estude sobre o assunto, busque. Eu quero me colocar aqui à disposição. Eu quero relembrar aqui que no dia 18 de fevereiro nós vamos iniciar a terceira turma de mentoria da Jornada do Valente. Essa é uma mentoria que eu criei e é uma série aí com mais de 10 estudos sobre masculinidade bíblica. É entendimento, é conhecimento, é prática, para que nós possamos entender isso e colocar em prática nas nossas vidas.
fica aqui o meu convite. Se você tiver esse desejo de participar, dia 18 de fevereiro nós vamos dar início aí à terceira turma de mentoria da Jornada do Valente. Amigos, eu queria agradecer de coração a cada um de vocês que entraram, aos amigos que vão assistir posteriormente esse material. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Se o Senhor assim permitir, na próxima semana nós vamos ter uma nova live. Vou falar sobre outros assuntos relacionados aí à masculinidade bíblica, para que nós possamos crescer em graça, crescer no conhecimento e fomentar esse assunto que nós estamos aí crescendo, mas como igreja precisamos crescer muito nessa ideia, falar mais sobre esse assunto. Os nossos púlpitos precisam ser cada vez mais tomados por essa ideia, a ideia da masculinidade bíblica, de um homem que assume o seu papel como líder, como sacerdote, como um homem de Deus. Amigos, eu quero agradecer. A Beri colocou aqui 18/2. Isso, Berenice, dia 18/2, tá? 18 de fevereiro a gente inicia a mentoria da Jornada do Valente. Janaína, obrigado, querida, por estar aqui, por participar. Vlad, você já tinha colocado aqui, né, Vlad? Deixa eu até ver aqui. Eu vi que você tinha colocado aqui que você, acho que é ali de Viamão, né? Seja bem-vindo aí, obrigado mais uma vez, tá? Excelente live, valeu, obrigado. Deixa eu ver mais quem aqui colocou. Éder, muito obrigado a Te Livre, que o Senhor continue te abençoando e guiando seus passos. Obrigado, Éder, obrigado. Continue orando por nós aí, por esse ministério, tá? Daniel, obrigado a Te Livre pela excelente mensagem. Amém. Deus seja louvado. Jana falando, oh, que legal, Evandro assistiu, meu amigão. Deus te abençoe, Evandro. Em oração por você, tá? Claudiceia, benção nessa live. Obrigado, querida, muito obrigado. Daniel, Deus seja contigo. Gente, muito obrigado aí por estarem aqui, por participarem comigo, tá? Na semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos ter uma nova live, vamos continuar falando sobre esses assuntos, né? E aprendendo mais juntos da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu quero fazer mais uma oração para nós finalizarmos aqui esse encontro. Vamos orar. Querido Pai, Senhor, nós queremos aprender da Tua palavra como nos tornarmos homens bíblicos. Nós sabemos que essa é a maior de todas as necessidades do mundo atual. Senhor, há um sonho no meu coração, o sonho de levantarmos uma geração de homens bíblicos, homens que vão se levantar para cuidar das suas casas, para guiarem esposas e filhos no caminho da salvação. Por favor, Senhor, levante esses homens. Se há algum homem aqui, Senhor, que nessa noite entrou nessa live e está tendo dificuldades no seu casamento, Pai, ajude-o. Que ele possa enxergar aonde ele pode melhorar nesse processo, que ele possa se tornar esse homem bíblico. Oro também pelas esposas que estão aqui, muitas delas e em muitos momentos angustiadas pela dificuldade que encontram com os seus esposos. Pai, que o Senhor possa visitar esses lares. Nós oramos, Pai, pelas famílias aqui representadas. Abençoe-os. Fortaleça a fé desses homens e mulheres. E que o Senhor possa, Pai, abençoar as famílias da igreja. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe e um grande abraço, um bom descanso para todos vocês aí. Lembro que essa live vai ficar gravada, tá? E vocês terão acesso a esse material aí posteriormente, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe. Obrigado aí por tudo.
Amor? Nilza? Nice.